Então vai, faz a pergunta de novo. Bem, a lei da inércia tem alguma relação com a força do atrito? Tá, então a pergunta aqui foi se a lei da inércia tem alguma relação com a força de atrito. Tá, então não. Porque assim, o que gerou essa confusão? O Matheus tinha pensado o seguinte, que a bicicleta, por exemplo, a bicicleta está em movimento. Em um momento ela vai parar. Ela vai parar por conta do atrito que está atuando sobre ela. Qual foi a relação que ele fez aqui? Ela vai parar porque ela tende a permanecer parada por causa da lei de atrito, da lei de inércia? Não, ela não tende a permanecer parada. Isso a gente pode confirmar aqui com esse rapaz, né? Isaac Newton. Quando ele enuncia a sua primeira lei, que a gente conhece como lei da inércia, ele fala: todo corpo continua seu estado de repouso ou de movimento. Então tanto faz se ela está em repouso ou se ela está em movimento uniforme em uma linha reta. Ele vai continuar em repouso ou em movimento uniforme em linha reta, tá? Independente do... Na verdade ele só vai continuar se você não tiver o atrito. Por quê? O atrito passa a ser essa exceção, a menos que ele seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Então o atrito seria uma força imprimida sobre ele que faz ele mudar aquele estado. Mas então, tipo, a primeira lei de Newton, lei da inércia, vai ter no exemplo do Matheus, quando, tipo, a bicicleta, tipo, parar e ficar parada. Tipo, ela tá indo parando por causa do atrito, tem atrito, ela vai parar uma hora, e quando ela finalmente parar, aí vai atingir a inércia. Não. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando a bicicleta está em movimento, sem o cara pedalar, por que ela está em movimento? Porque teve uma força. Porque teve uma força que colocou ela em movimento. Que força que está agindo? Não tem uma força, já perdeu o contato. Quer ver? Vocês conhecem esse cara aqui? É o DeLorean, de Volta para o Futuro. Então vamos pegar o DeLorean e vamos colocar ele em movimento. Enquanto eu estou empurrando, ele está em movimento, certo? Quando eu paro de empurrar, ele para. Só que eu vou fazer diferente. Eu vou dar um empurrão nele e vou parar de empurrar. Por que ele demorou um tempo para parar? Por que ele não parou imediatamente depois que eu tirei minha mão de contato? Espera aí. O atrito foi o que fez ele parar. Aqui não está tendo atrito, então? Tá tendo atrito sim. Só que eu estou compensando o atrito com a minha mão que está empurrando. Aqui, ele está parado. Ele vai começar a mexer do nada? Não. Por quê? Lei da inércia. Está em repouso, tende a permanecer em repouso. Até que algo coloque em movimento. Está em movimento. Alguma coisa vai ter que fazer ele parar, senão ele vai tender a permanecer em movimento. No caso, o que faz ele parar aqui é o atrito. O estado de movimento constante, velocidade constante, também é um estado de inércia. A coisa está indo, ela continua indo. Pensa lá no asteroide fora da Terra que está andando aí pelo universo. Um asteroide vai continuar se movimentando indefinidamente. Movimento uniforme, né? Movimento uniforme retilíneo. Com velocidade constante. Até que algo faça parar, digamos assim. Se é que eu posso dizer parar. Parar em relação a alguma coisa, né? Se ele muda a velocidade, aí quebra a inércia? Sim. Se ele muda a velocidade, para ele mudar a velocidade, ele está saindo da inércia. Seja para ele ganhar a velocidade ou para ele perder a velocidade. Nesse momento que ele está mudando, ele está saindo da inércia. Tá? Dúvidas?
Vai, você tinha bastante. É dos exercícios. Fala. Não, na verdade é tudo, porque eu fiz, só que eu não sei se é certo não. Então eu fiz, sabe? E agora se Tá, certo. então vamos lá. Suponho que você tenha separado um pra gente ver. A relação que se dá entre atrito e inércia é que o atrito quebra a inércia. Ou qualquer outra força. Tá, vou deixar você falar quebra. E quebra, então, qual seria? Ele tira o corpo do estado de inércia. Tira o corpo do estado de inércia. Qualquer outra força que atue no corpo vai tirar ele do estado de inércia. Tá? História 4. Vamos ver esse quadro aqui então. O sistema representado na figura está em repouso, porém prestes a entrar em movimento. Aí ele dá a massa de A, massa de B, pede atração, atrito e o coeficiente. Vamos lá então. O senhor que eu não entendi é porque não tem como calcular a tração. Eu dei uma folheada no livro e não tinha nenhuma forma de tração. Não, não tem mesmo. Tração não tem fórmula. A tração é aquela força que atua no fio. Então, por exemplo, neste exercício seu, você tem um bloco aqui, você tem uma superfície, que o bloco está sobre essa superfície, ela cai para cá. Aqui você tem uma polia que faz o que? Este fio que sai aqui do seu bloco B, está puxando do seu bloco B, ele vira na polia e vai lá no bloco A. Então esse aqui é seu bloco A e esse aqui em cima é seu bloco B. Então vamos lá, primeiro vamos lembrar o que é tração. O que é a força de tração? Tração é o nome que se dá a uma força que atua em um fio. Então, por exemplo, eu tenho um teto aqui, tem um fio preso nesse teto e aqui tem um corpo pendurado. Esse corpo eu vou chamar de, sei lá, corpo M, porque ele tem uma massa e tem um peso, porque está sob a ação da gravidade. A força de tração que atua nesse fio é justamente a força que responde a esse peso. Então esse peso está puxando o fio aqui para baixo. A força de resposta que o fio atua para cima com o contrário do peso. Isso é um tipo de força de tração. Outro tipo de força de tração, vamos supor que você tem aqui um caminhão. Esse aí não tem força natural? Oi? Aí não tem força natural? Como assim força natural? Normal? Normal não, porque eu não tenho superfície. Eu não tenho superfície de contato. Vamos supor que você tem aqui esse caminhão. E aqui você tem um desses halterofilistas, o homem mais forte do mundo, não sei o que, essa coisa toda que vai puxar esse caminhão. Esse cara amarra um fio, uma corda nesse caminhão e começa a puxar. Qual é a força de tração que atua nessa corda? É igual a força que o cara consegue puxar para cá. Então ele está exercendo essa força F para cá. O fio, consequentemente, a corda responde para lá. Então na corda você tem uma força de tração toda para lá que vai puxar esse caminhão para cá. Tá? Então a tração é a força que exerce na corda ou no fio. Isso que é uma força de tração. E o valor dela?
Não, vai ser o mesmo que a força que está puxando. Aí que tá, exatamente. Você não vai achar uma fórmula para calcular. Neste caso aqui, você tem um bloco A e ele tem um peso que aponta para baixo. Peso de A. Tá? Qual é a tração que está atuando nesse fio aqui? É o mesmo valor. Tá? Então ele está puxando esse fio para baixo. O bloco B está respondendo para lá também. Então você tem aqui essa tração que atua no fio. Nesse caso ela vai ser igual a quem? É isso que ele pergunta aqui. O módulo da força de tração no fio que une os blocos A e B. Então qual que é o peso de A? O peso de A é igual a massa de A vezes a gravidade. Quanto que vale a massa de A? A massa de A vale 4 kg. Portanto, 4 vezes 10, 40 newtons, que é igual à tração que atua no fio. Quanto que deu o seu? Eu não fiz. Exercício 4, né? A gravidade considera 9,8 ou 10? Considera 10. Eles falam que considera. É isso, ele está falando a dot G igual a 10. Normalmente ele fala. Quando ele não fala, você considera. Só quando ele fala, considere 9,8. Fala aí, cara. Vou pegar o livro. Pega lá, pega. É como eu vou abrir. Pega só. É só abrir assim. Vamos lá. Então a força de atrito também vai ser 40, porque vai estar puxando aqui. Né? Isso, essa é a nossa segunda pergunta. O módulo da força de atrito entre B e o piso. Então é isso que ele quer saber. Aqui está atuando uma força de atrito. Quanto que vale essa força de atrito aqui? Peraí. Tá puxando 40 daqui e empurrando 40 ali. Então é igual a zero. Isso, ó, a tração é a única coisa que está puxando o meu corpo B para cá. Tá? Tá puxando com quanto? 40 Com 40 newtons. E esse meu bloco B está se movimentando ou não? Não, ele está como? Lê aqui, ó. O sistema está em repouso, porém prestes a entrar, ele está na iminência do movimento. Tá, então este bloco B aqui, ele está na iminência de movimento. Essa força de tração que vem nesse sentido não vai empurrar? Não, isso daqui eu estou representando a força de reação que o B está fazendo no fio. Isso daqui, tá? Porque aqui você tem o peso que está puxando para baixo. Tá? Então eu puxo o bloco B para cá. Isso daqui é uma reação. Tá? Essa força que eu desenhei aqui no fio é uma reação. Pensa, não tem sentido eu pendurar um bloco aqui numa roldana e o negócio começar a ir para lá. Então aqui é igual a 40. Uhum. E aí, se ele está na iminência de entrar em movimento, significa que essa força que eu estou fazendo, se eu fizer um tequinho a mais, ele começa a se mover. Se eu fizer um tequinho a mais, ele rompe o atrito, mas por enquanto não rompeu. Aqui eu ainda tenho uma força de atrito, força de atrito estático, que como eu sei que ele está na iminência, mas está em repouso, isso, ela também vale 40 newtons. Essa é a minha força de atrito máxima. Também vale 40 newtons? Sim. Ela vale. Por quê? Não está em repouso o seu sistema?
mas na iminência de entrar em movimento, o que puxa para lá tem que ser igual ao que puxa para cá. Aí só quando aquela outra força ser maior, então só um pouquinho para ela ser maior, para poder se movimentar, né? Isso, se essa força for um tequinho maior, ele já começa a deslizar para lá. Ah, então, professor, sempre quando for na iminência de se movimentar, é quando as duas forças são iguais? Tipo, quando uma atingir a outra, tipo, as duas são 40, aí se a outra for 41, aí entra o movimento. Peraí, como que é? Se ele está na iminência de se movimentar, porque as duas forças são iguais. Significa que eu estou numa força de atrito máxima. Força de atrito estático máxima. Que é o coeficiente de atrito estático vezes o normal. Quando a força de atrito vai alcançar a outra força. Que vai ser, que é o A força de atrito sempre é igual a outra força enquanto ele está parado. Sempre. Quer ver? Quando está em movimento constante também, né? Parado ou em movimento constante. A força de atrito vai ser sempre igual. Quer ver? Eu tenho um bloco aqui. Eu empurro ele com 10 newtons para a direita, mas ele não se mexe. Significa que minha força de atrito está respondendo com 10 newtons para a esquerda. Se eu pegar esse mesmo bloco e empurrar ele com 20 newtons para a esquerda, para a direita, e ele não se mexe, significa que minha força de atrito vai estar respondendo com quanto? 20 newtons para o outro lado. Se eu pegar o mesmo bloco e empurrar com 30 newtons para a direita, mas ele não se mexe, significa que minha força de atrito vai ser 30 newtons para a esquerda. Agora, se eu falo que ele vai entrar na iminência de se movimentar com uma força de 40 newtons, então eu pego esse bloco, empurro ele com 40 newtons para a direita. Ele vai responder com 40 newtons para a esquerda e não vai se movimentar. Se eu empurrar ele com 40, qualquer coisinha diferente de zero, ele já começa a se movimentar e a força de atrito já vai ser uma força de atrito cinética menor do que 40. Por quê? Porque 40 é minha força de atrito máxima. A força de atrito máxima acontece na iminência do movimento. Certo? É mais fácil continuar movendo o objeto do que tirar ele. É mais fácil continuar movendo do que tirar ele do repouso. Letra C. Coeficiente de atrito estático entre o bloco B e o bloco B. Você explicou aqui tração. O que é tensão? A força normal também. Mesma coisa. Mesma coisa? Tensão e tração é a mesma coisa. Isso, mesma coisa. Tensão e tração. A força normal também. Oi? A força normal. Que tem? Porque tem que descobrir o coeficiente, né? Jogar na forma. Para eu saber a força normal, eu tenho que saber quem? O peso dele. Não, tá pedindo pra descobrir o coeficiente. Isso, então eu vou ter que usar a força normal. É 40 também, né? Por quê? Por que é 40? Será que é 40? Não, é o valor que a gente tem. Mas você pega valores aleatórios assim, no enunciado, e vai jogando, e seja o que Deus Não, quiser? nesse enunciado, em específico é o único, então não tem outro número. Vamos lembrar o que é a força normal? Como é o nome daquele M estranho dele? Mi. Coeficiente. Coeficiente, tá falando. Estranho. Vamos lá. Matheus, explica pra gente o que é força normal. É a força que exerce, que a Terra exerce, não, a Terra exerce para toda a força aplicada. Tá, é uma força que ela é perpendicular ao
mostra as comentários não, né? Ela é perpendicular à superfície e ela empurra o objeto com a mesma força que ele é empurrado. Com a mesma força que ele empurra a superfície. Você entendeu, Milena, o que é a força normal? Então aqui é 40. Você tá falando aqui, entendeu? Só para, vambora, vai pra lá, vai. Não é 40. Não é. Aqui, é 40 aqui. Não, vamos lá. Qual é a força normal que atua no bloco B? Para responder isso, primeiro você tem que saber que superfície que o bloco B está empurrando. Que superfície que o bloco B está empurrando? Olha lá. A força normal é a força perpendicular à superfície. Isso daqui que eu estou desenhando é uma reta normal, porque ela está perpendicular à superfície de contato e atua no sentido contrário que a superfície é empurrada. Então a superfície está sendo empurrada por quem? Aqui ela está sendo empurrada pelo peso de B, certo? Neste caso, a força de reação da superfície que está recebendo o empurrão de B é para onde? É para cima. Essa força de reação é a força de reação normal. Então, neste caso... módulo que é a força-peso, né? Isso. Neste caso, a sua força de reação normal ela é igual à sua força-peso. E sua força-peso é quem? Massa de B vezes a gravidade. O exercício falou para a gravidade você usar como 10. No enunciado do exercício, que valor que ele dá para a massa de B? 8 kg. Portanto, sua força normal vai ser quanto? Sua força normal é igual a 80 newtons. É esse o valor que você vai usar para quê? Para achar a força de atrito máxima e, consequentemente, o coeficiente de atrito que o exercício está te pedindo. Então, vou fazer aqui em cima. Como eu sei que força de atrito é igual ao coeficiente vezes a normal, se eu estou calculando o coeficiente estático, né, porque está na iminência de se movimentar, qual é a força de atrito que está atuando? Nós já calculamos isso aqui atrás. Força de atrito tem que ser igual ao peso de A, porque o peso de A puxa ele aqui para baixo, que é transferido por essa corda que puxa B com 40. Então, essa força de atrito tem que ser igual ao que eu estou puxando B, que é igual a esse cara que eu já calculei aqui. Portanto, minha força de atrito vale 40 newtons. Então, essa minha força de atrito vale 40 newtons. Portanto, 40 é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. Quanto que vale a normal? 80. Portanto, o coeficiente de atrito é igual a 40 sobre 80, 4 sobre 8, 0,5. Tá? Tem unidade? Não. Porque aqui eu estou dividindo força sobre força. É 40 newtons dividido por 80 newtons. Newton com Newton corta, você tem um número adimensional. Então, já que a gente está aqui mesmo, para fechar o bimestre, você pode falar de constante elástica. Falar de constante elástica? Vamos lembrar o seguinte. Se você tem uma mola, vamos supor que esse daqui seja a situação de repouso dela, tá? Então neste ponto aqui ela está em repouso. Se eu puxo essa mola com uma força F qualquer e trago ela para cá, eu obriguei esta mola a se deslocar um X do seu local de repouso. A força que ela faz respondendo a esse meu puxão é sempre para querer voltar ao local de repouso.
Então a força elástica, ela é sempre restauradora. Ela quer restaurar a mola para a posição inicial. Então se eu puxo a mola para cá, a força elástica vai querer levar a mola para lá. Se eu fizer o contrário, se eu comprimir essa minha mola, se eu comprimir ela de uma distância x, a força que vai surgir restauradora aqui, força elástica, vai querer levar a mola de volta para a minha situação de repouso. Tá? Então essa força elástica é sempre restauradora. Como que ela é calculada? A força elástica é igual a K vezes X, onde esse X aqui é esse X aqui, ou esse X aqui. X não é o comprimento da mola. X é o quanto a extremidade dela deixou a posição de repouso. É em metros, né? É em metros. Tá? Então esse K, esse daqui que é a constante elástica, essa constante elástica é dada em newtons por metro. Tem definição? Tem, você fez um relatório sobre isso. Constante elástica. Lembra do dinamômetro? Mas eu lembro de isso em algum lugar aqui. Constante elástica, não tem a definição. Tem sim, vejam no arquivo do relatório que vocês mandaram lá. Constante elástica, ela é uma característica da mola. Depende do material que ela é feita, depende da grossura, do número de espiras que ela tem, depende de uma série de coisas que eu resumo nesse valor aqui. Tá? Vamos ver esse exercício 9. Uma pessoa comprime o corpo de massa do isqueiros contra a parede vertical, exercendo segunda força F, de modo quadrante perpendicular para calcular a pressão na figura. Se o corpo está em repouso, qual o valor do peso do corpo, da força que o corpo exerce no apoio, da força que o apoio exerce no corpo, da força de atrito que atua sobre o corpo e do coeficiente de atrito estático entre as superfícies de contato, supondo que o corpo está na iminência de descer deslizante. Tá? Esse é o exercício. Vamos lá. Então olha lá, aí você tem a sua parede. Senhor, tá catando, tá? Alô? Oi? Oi, cara. Eu tô na escola. Não sei. Tem um bloco. Esse bloco tem o peso P. E uma pessoa aí do lado empurra ele com uma força F. Então é isso que está acontecendo. Bom, vamos lá então. Ó, nossa situação é essa. Você tem um bloco, tem um peso P e uma pessoa empurra ele com uma força F. Letra A. Qual é o peso do corpo? Como que você calcula o peso do corpo? Tem fórmula. Massa e aceleração da gravidade. Isso, peso é igual a massa do corpo vezes a aceleração da gravidade. Quanto que vale a massa? 2 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado. 20 newtons é o peso do corpo. Pronto. Questão A feita, certo? Esse vídeo aqui eu vou mostrar, eu vou mandar para vocês por e-mail. Então se você tiver acesso, tiver uma internet bacana lá, nem precisa se preocupar em copiar, tá? A letra B, o que a letra B está perguntando para mim? Qual o valor da força que o corpo exerce no apoio?
esse apoio aí? Em várias questões eles falam de apoio. Qual é o apoio? Onde esse corpo está apoiado? Na superfície. Qual superfície? No caso aqui, sei lá. Essa superfície que eu desenhei de preto aqui, a parede. Sim. Então ele está apoiado na superfície. Qual é o apoio do corpo? Mas isso tem um valor? O que? Não. Isso daqui é a superfície que o corpo está apoiado. A letra B está perguntando qual o valor da força que o corpo exerce no apoio. Então esse corpo aqui está exercendo uma força sobre este apoio. Que força que é? A força P. É a força F. Olha lá. Vamos ver por que é a força F. Você vai fazer o seguinte. Pronto, ó. Vamos deixar esse apoio assim, ó. Pra gente ver ele de lado, tá? Está segurando ele? Está segurando o apoio. Então eu vou pegar aqui um objeto que vai fazer as vezes desse caixote aí do meu exercício. Então eu peguei esse objeto, essa borracha aqui está fazendo as vezes do caixote. Então eu empurro a borracha sobre o apoio com uma força de 20 newtons. Estou empurrando o caixote sobre apoio, fazer assim para enxergar melhor, com uma força de 20 newtons. Qual é a força que a borracha está exercendo no seu livro? A força que você está fazendo. Isso. Se eu fizer uma força maior, exerce uma força maior. Se eu fizer uma força menor, exerce uma força menor. Tá? Vamos voltar agora para o que o livro está perguntando. Vamos lá, o que o exercício pergunta para você na letra B? Qual é essa força? O valor dela? Qual é o valor da força que o bloco exerce no apoio? F. Ele fala quanto que é esse F? Aqui, ó. 40 newtons. Então é 40? 40 newtons, isso. Se F vale 40 newtons, o homem está empurrando o bloco com uma força de 40 newtons, o bloco está empurrando a parede com uma força de 40 newtons. Tá? Vamos então para a letra C. Quer saber qual é o valor da força que o apoio exerce no corpo? Então vamos lá. Você segurou o livro, não segurou? Você fez o papel de apoio. Quanto mais forte eu empurrava a borracha, o que você tinha que fazer? Fazer uma força mais forte. Mais forte também, senão o negócio ia cair. Uhum. Se eu estou empurrando o apoio com uma força de 40 newtons, com quanto que o apoio está me empurrando de volta? 40 newtons. Vai ser sempre igual? Só que esta força, ela tem um nome especial. E aí que o bagulho deixa de ser um pouquinho sem graça. Ai, meu Deus. Qual que é o nome dessa força? A força de reação do apoio sobre o objeto. Olha, ela está perpendicular em relação à superfície. Força normal. Força normal. Então eu já descobri que essa força normal vale 40 newtons. Qual foi a sua pergunta? Se vai ser sempre igual a força normal, igual a força que o corpo está empurrando. O que você acha? Pela terceira lei de Newton, lei da ação e reação, se eu exerço a ação de empurrar a superfície vai exercer uma reação de me empurrar. Essa reação é sempre igual? Lembra da terceira lei de Newton? Aqui a terceira lei de Newton, tal como Newton formulou. Deixa eu ver se dá para ler aqui. Não dá. Terceira lei de Newton, tal como formulada. A toda ação há sempre oposta uma reação igual,
ou as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas a partes opostas. Como que a gente passa a terceira lei de Newton para vocês, para ficar mais fácil? A toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Então, sempre que eu exerço uma ação, eu exerci a ação de empurrar a parede para lá. A parede vai exercer uma reação sempre igual, porque se não for igual, ela pode ser maior ou menor. Se for menor, o bloco vai afundar para lá e vai levar a parede junto. Se for maior, a parede que vai empurrar o bloco para cá. Então tem que ser igual para ele ficar nem para lá nem para cá. Tem que sempre ser igual, tá bom? Letra D. Qual o valor da força de atrito que atua sobre o corpo? Agora a bagaça começa a ficar interessante. Por quê? Agora eu vou olhar esse meu corpo aqui como uma força-peso P que puxa ele para baixo. Por que ele não cai? Obviamente, porque eu tenho uma força de atrito que segura ele para cima, de forma que essa força de atrito tem que ser igual a essa força-peso. Isso. Quanto que é o peso? 20. Isso, o peso é 20. Então a sua força de atrito é igual a esse peso aqui, ó. Tá? Então, letra D. Força de atrito é igual a 20 newtons. Tá? E a letra E? Calcule o valor do coeficiente de atrito estático entre essas superfícies. Sabendo que o corpo está na iminência de sair deslizando. Então, se ele está na iminência, você tem a força de atrito máximo, força de atrito estático máximo, que é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Quanto que é essa força de atrito? 20. Quanto que é o coeficiente? Eu vou descobrir. Quanto que é a normal? 40. Portanto, meu coeficiente de atrito estático 20 sobre 40. 0,5. Tudo bem? Uhum. Sr. esse que a professora passou é a mesma coisa que esse nome? Deixa eu ver. Eu também não entendi. Tá, esse daqui eu não vou poder resolver com vocês aqui, tá? Porque eu vou resolver, eu vou jogar na net e todo mundo vai ter resolução, vai perder a essência do exercício, que é fazer o cara quebrar a cabeça. Então o que eu posso fazer com esse exercício é ajudar vocês a começar ele. Vocês vão ter que dar conta de fazer o resto. Tá? Então, o exercício está falando o quê? Pode fazer aqui, Não, deixa assim mesmo, que eu preciso ler. O exercício está falando o que para você? Ó? Um caixote, então desenha. Tinha um desenho lá no... Não lembro. Mas de qualquer forma, fazer o desenho é um bom começo sempre, tá? Então, um caixote sobre uma superfície. Qual é a massa desse caixote? Massa igual a 120 kg. É arrastado sobre um piso horizontal por uma força F exercida por meio de uma corda que forma um ângulo de 30 graus com o horizontal. Então, se o horizontal está aqui, sua força F forma um ângulo de 30 graus com o horizontal. Então, sua força F está aqui. Certo? Se movimenta com velocidade constante para F igual a 600 newtons. Tá?
Então, para essa situação aqui, ele tem uma velocidade v igual constante. Isso aqui é importante, tá? Porque se eu estou falando que a velocidade é constante, eu estou dizendo também que a aceleração do corpo vale zero. Se a aceleração do corpo vale zero, eu sei que a somatória de todas as forças que atuam no corpo, também chamada de resultante das forças, vale zero. Se a resultante das forças que atuam no corpo vale zero, eu tenho, pela segunda lei de Newton, a resultante igual a massa vezes a aceleração. Como isso daqui é zero, eu posso afirmar que isso daqui é zero. Tudo bem? Essa resultante, ela é a somatória das forças que atuam no corpo. Portanto, se eu considerar todas as forças em x somadas, tem que dar zero. Todas as forças em y somadas, tem que dar zero. Por que isso é importante? Porque a hora que eu fizer a decomposição desses 600 newtons, eu vou ter uma componente dele aqui na horizontal, que eu vou chamar de fx, e essa componente vai ter que ter o mesmo valor de quem? Da minha força de atrito. Vai ter que ter o mesmo valor? Vai. Por quê? Porque a resultante tem que ser zero, ou seja, isso tem que ser igual a isso, tá? Então isso daqui eu tenho que saber. Outra coisa que eu tenho que saber é o quê? Esta força também vai ter uma componente vertical, Que vai ser o fx, né? que vai ser o fy, tá? Porque está em y, isso. Esse fy, ele aponta para cima, né? Eu posso trazer ele aqui. Esse fy, na verdade, ele vai estar me ajudando uma força normal que eu tenho aqui em cima já, a quê? A equilibrar o peso. Então eu tenho o peso desse corpo, que é igual a massa vezes a gravidade. Eu tenho que este peso vai ser igual a fy mais normal. Ou seja, esse é um caso que eu não posso dizer que a força normal é igual ao peso. Eu não posso. Mas eu sei que em y essas coisas aqui vão se anular. Portanto, o seu peso vai ter que ser igual à sua força em y mais a sua força normal. Tá? Você vai descobrir o peso por mg. Tudo bem? Você vai descobrir fy decompondo esse cara aqui. Faz f vezes o seno de 30, porque está sem o ângulo. É algum negócio de mecânica, né? Isso. Você vai descobrir ele decompondo. E aí, essa normal aqui, você descobre fazendo essa continha simples. Subtrai o fy, você acha normal. Porque essa normal que você vai usar na força de atrito. É essa normal. Você não vai usar o valor integral do peso. Por quê? Porque a sua normal é menor do que o peso. Tá? Essa normal que você vai usar. E aí, usando essa normal aqui, e sabendo que essa força de atrito que aponta para trás tem que ser igual a essa força x, como a gente já discutiu, tá? Então você já tem o valor dessa força de atrito, você já tem o valor dessa normal aqui, você vai descobrir esse coeficiente. Tudo bem? Isso eu não vou fazer, não vou resolver para vocês, mas eu mostrei todo o caminho das pedras. É só pegar a hora que você sentar para resolver, bota esse vídeo, faz ali e passando e vai seguindo, pausa o vídeo, resolve, dá play.